Bom, estou de volta, exercício 59, então vamos começar aqui, capítulo 4, né? Diz o seguinte: estabeleça o domínio de cada uma das funções seguintes. Então, basicamente, não é muito diferente do que a gente já vinha fazendo, né? Quando a gente vinha usando o nosso sinal de maior igual, menor igual de cada uma das funções, né? Exercício 57, exercício 56 são desse tipo assim. A diferença é que ao invés dele estar restringindo a inequação, a gente que agora vai ter que pensar para poder restringir a nossa inequação. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma raiz quadrada, né? Ou seja, o 2 aqui, né, ele já fica bem implícito, né? Fica escondido. Ou seja, essa minha raiz quadrada aqui, ela tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, assim, o produto dessas duas equações aqui, eles têm que ser maior ou igual a zero. Ou seja, eu poderia ter escrito isso daqui como x menos 3 vezes x ao quadrado menos 4x menos 5 como maior ou igual a zero. Eu vou fazer uma análise de produtos aqui. Pois bem, aqui desse meu lado aqui, vamos já descobrir as nossas raízes, né? A minha soma dá 4 e o meu produto dá menos 5. Se meu produto dá negativo, isso aqui significa então que eu tenho obrigatoriamente uma raiz negativa. Os números que dão, cujo produto dá 5 é 1 vezes 5. Então, ou seja, eu já posso chamar o meu x de x1 de 5, né? E o meu x2 de menos 1. 5 menos 1 dá 4, está aqui, então eu já tenho duas das minhas raízes. E a minha terceira raiz, ela é x igual a 3, porque é quando zero ali. Então, x3 igual a 3. Repare como é maior ou igual, né? Porque a minha raiz aqui dentro pode ser zero, sem problema nenhum. Ao contrário daqui que a gente vai ver lá na nossa letra B, na nossa próxima aula, né? Que aqui não pode ser zero, obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Aqui na nossa letra A não tem esse problema. A gente pode ser igual a zero, sim. Então, eu vou apenas fazer análise das minhas três funções. Então, eu vou fazer apenas uma linha real a mais, que é para ser a minha solução. Então, eu tenho três raízes, então eu vou ter três marcos apenas para estudar as mudanças minhas de comportamento de sinal. Começo pela menor raiz, que é menos 1, não tem problema, se bolinha fechada, como a gente acabou de ver. Depois eu vou para a raiz 3 e depois eu vou para a raiz 5. A minha primeira função, ela é uma função do tipo afim, ela é uma função crescente. Significa o quê? Que tudo que é antes da minha raiz vai ser negativo e tudo que é posterior à minha raiz vai ser positivo. Se a minha raiz é 3, significa que tudo que vem depois do 3 é positivo e tudo que vem antes do 3 é negativo nessa minha função aqui. Pois bem, já na minha segunda função, eu tenho aqui, a minha concavidade da minha parábola é voltada para cima. É uma parábola. Significa o quê? Que entre as minhas raízes, os valores vão ser negativos. Então, aqui vai ficar, né, menos 1 e aqui vai ficar o 5. E antes ou depois das minhas raízes, os valores são positivos. Então, ou seja, entre menos 1 e 5, eu tenho valores negativos. Posterior a 5 ou anterior a menos 1, eu tenho valores negativos. Lembrando que eu procuro os valores que são maiores ou iguais a zero. Então, apenas seja. Se eu tiver um produto aqui, se aqui for menos, e eu estiver multiplicando por aqui por um positivo, o produto dessas duas equações vai ser um negativo, que é o que eu ponho aqui, menos. Agora, se eu multiplicar um menos com menos, eu vou ter um produto positivo. E isso aqui é solução para mim. Um produto positivo vezes um negativo dá negativo. Não é solução para mim. E o produto de dois números positivos dá um número positivo, que também é solução para mim. Então, ou seja, isso aqui é solução e isso aqui também é solução para mim. Sendo assim, perdão, né, meu S não, né, meu domínio, receber do meu domínio. Então, eu marco aqui com a minha letra D. Horrível, meu D. Me desculpa. Aqui, né, o meu D de domínio, ele vai ser igual ao quê? Meu x pertence aos reais, porque ele não amarrou,
se é números inteiros, né, naturais, racionais e irracionais, então eu posso usar os reais, já que é a infinidade de valores, né, de tal maneira que eu tenho os valores entre -1 e 3. Lembrando que como é bolinha fechada, são menores ou iguais, tem um intervalo para poder pular, então eu uso o ou, e o meu x ele é maior ou igual a 5, porque o meu 5 também é uma bolinha fechada. Essa aqui foi a nossa letra A, te vejo então na nossa letra B. Até lá!